Fala! Não sei do que, mano. Eu tô confuso. Mas vamos ver a diferença aqui entre um menino e uma menina. Eu vi um negócio aqui muito engraçado no meio do react que eu tava com esse dia assim, sem gravar. Eu achei muito interessante. E também meio lacrador, mas bora lá, né? Então vamos lá. Estamos reagindo. E vamos ver as diferenças sexuais. Explode português. Português Brasil. Bora lá que eu não quero devagar. Na concepção, um espermatozoide carregando um cromossomo X ou Y se funde com um óvulo que carrega um cromossomo X. Nesse processo, forma-se uma única célula, chamada zigoto. A combinação de cromossomos dentro da célula decide se o bebê será menino ou menina. Um cromossomo X e um Y dão origem a um homem, e 2X, uma mulher. Cerca de 1 em 5.000 de nós obtém uma combinação cromossômica diferente. Às vezes são chamados de intersexuais, e são a prova de que algo tão binário quanto masculino e feminino pode estar em um espectro. Para simplificar, vamos comparar homens e mulheres típicos. Ao nascer, as crianças são normalmente identificadas como meninos ou meninas. Os meninos tendem a ser um pouco maiores e mais pesados que as meninas. Suas cabeças também... Ou óbvio, né? Ou óbvio, o menino tem um pinto e a menina tem uma pequenininha. Não precisa ser um expert pra saber não, né? Embora hoje, no mundo de hoje em dia, precisa esperar o CNPJ, né? Tem que esperar, né? Não tem certeza de nada hoje em dia. Sendo que o óbvio tá no meio das pernas da criança. Pouco maiores. Cabeção. Dentro de semanas, as normas culturais começam a reforçar os papéis tradicionais de eu acho que tá falando mais da parte biológica, né? Geralmente o homem tem um cabeção, tem um cérebro maior, né? Mas não quer dizer que ele seja mais inteligente. Acho que tá falando mais da parte biológica mesmo. Não tá falando da parte. Não tá falando da parte óbvia, que é um pinto e uma chavasca no meio da perna da menina. Tá falando mais da parte biológica e mental. Isto torna difícil para os cientistas saber quais diferenças comportamentais são biológicas e quais são socialmente construídas. Durante a infância, os meninos tendem a ser mais ativos fisicamente, demonstrando maior interesse por objetos e pela exploração. Eles também começam a compreender melhor o espaço tridimensional. As meninas são menos ativas, têm maior interesse pelas pessoas e parecem compreendê-las melhor. Elas também aprendem novos idiomas com mais rapidez. Com apenas 16 meses, as meninas têm, em média, um vocabulário de 95 palavras, mais de 3 vezes o dos meninos. Eu acho que o homem ele é mais físico e a mulher mais emocional. Por isso que desde novo eles têm de ter essa busca, é o instinto, né? O instinto do homem de explorar já vem de muito tempo atrás. Ou seja, não é só biológico, é puro instinto animal. É como se ele alguns animais eles entendem que são presa e tem que fugir de um animal maior. Ou seja, eles seguem o instinto dele. Ou seja, eu acredito que o menino ele sente esse desejo de explorar, de conhecer mais o mundo, porque é o estilo dele. A mulher, a menina, ela tem mais esse desejo de observar e conversar, interagir com as pessoas, porque já é o estilo dela, se conectar mais e ter mais empatia. Por isso que as mulheres elas desenvolvem também tem um intelecto. Eu acredito que a mulher tem um intelecto muito mais avançado que o do homem, porque o homem é mais físico, entendeu? Por isso que ela aprende também muito mais palavras muito mais cedo. Durante a puberdade, as crianças se tornam adolescentes. Os seus corpos mudam e as diferenças entre meninos e meninas ficam cada vez mais óbvias. Por volta dos 8 aos 13 anos... Fora que a menina fica muito mais bonita do que o menino, e o homem fica todo esquisitão, mano, na adolescência.
As meninas começam a ficar mais altas, a forma do corpo começa a mudar e pelos começam a crescer em novos lugares. Isso continua até o meio da adolescência. A puberdade também traz o início dos períodos menstruais. Tecnicamente, agora podem engravidar, dar à luz e alimentar o seu bebê. Elas também têm níveis elevados do hormônio estrogênio, são altamente sociais e tendem a demonstrar mais empatia. Fisicamente apresentam uma maior capacidade de suportar a dor. Não são tão fortes quanto os homens, mas podem competir com os homens em corridas de ultra resistência. Por isso que eu digo que essa coisa de feminismo não cola, mano. Porque homem e a mulher têm diferenças, mas cada um tem pontos fortes em algum determinado aspecto. Olha que o bom exemplo que ela deu. As mulheres não são tão fortes quanto os homens, mas ela tem algumas resistências a mais, como resistir à dor. Eu acho que é por isso que elas suportam dar luz, por exemplo. Eu acho que o homem não suporta. Mas que a biologia é perfeita, mano. A mulher foi feita para realmente para isso, mano. Mesmo que seja doloroso, ela resiste mais à dor. E elas são capazes também de competir com homens. Não que o rendimento seja igual. Os meninos entram na puberdade um pouco mais tarde. Com o auge do crescimento 14. por volta dos 14 anos, eles desenvolvem mais massa muscular, pelos corporais e um pomo de Adão maior, o que lhes confere uma voz mais profunda que pode intimidar alguns e atrair outros. Os meninos também produzem mais testosterona e desenvolvem maior potencial para agressividade, mais rápidos, significativamente mais fortes e cerca de 10 vezes mais propensos a acabar na prisão. Alguns adolescentes. Nossa, isso aqui que eu achei engraçado. Mais propensos a ir pra prisão. Eu vou explicar dessa parte mais primata da situação, que o cara é mais propenso a ficar mais violento. Porque literalmente o ser humano é um primata, mano. Ele fica selvagem. Ele chega na etapa onde a testosterona do cara tá nas alturas e ele quer impressionar, seja outros machos, não no sentido sexual, mas no sentido de impressionar, dominância mesmo, e atrair fêmeas. Ele acha que é bonito ser o dominante, o alfa do local, a figura de poder. E isso realmente afeta algumas mulheres. Nossa, aquele cara ali, ó. Ele é a figura mais braba do local. É um macho dominante. Ele realmente age que nem um primata. Por isso que tem esse estilo de se amostrar. Você viu a figura ali do desenho com o peito estufado? É literalmente isso. O cara é um animal, mano. O ser humano, tô falando que é um primata. Eu não tô nem zoando. O ser humano é literalmente um gorila, se você parar pra pensar. Se identificam com um gênero diferente do que lhes foi atribuído ao nascer, e cerca de 3 a 10% entram nos seus anos reprodutivos com interesse por pessoas do mesmo sexo. Durante a fase reprodutiva, até meados dos 30 anos, ambos os sexos normalmente são férteis, mas eles enfrentam 2 riscos muito diferentes. Os homens podem tecnicamente fazer um bebê em minutos. No entanto, as mulheres têm que investir muitos meses na gravidez e no parto, com vastas consequências físicas e psicológicas. Isso as coloca em grande risco se o relacionamento não durar. No entanto, elas têm uma vantagem. Assim que o recém-nascido chega, as mães podem ter certeza de que o bebê é delas. Um pai que ama e cuida de um filho corre o risco de descobrir que o mesmo não é dele. Dependendo da cultura, 1 a 10% dos homens criam filhos que não são biologicamente seus, sem saber. Então, certamente é o bebê da mamãe, mas só talvez seja do papai também.
escravizar o Brasil, mano. Que é isso, mano? Putz, grilo, mano. Que coisa pesada de se dizer, mano. Isso aqui... Nossa. Chega meio pior. Tu dá muito é teu cu, rapaz. Tu acha que engana quem? Isso aqui é uma videoaula ou um show de comédia, velho? Pior que nem é zoeira, mano. É verdade, mano. Nossa, rapaz. E como é que o cara vai ter certeza? Só se o bebê literalmente for de outra etnia, mano. Porque se for da mesma cor do pai, você tem casos que você só vai saber como fazer o teste mesmo. Tô falando que não é tão na cara, mano. Alguns casos de você cria um filho que nasceu. E nesse caso aqui que ela deu, tá visível que o bebê não é do cara, mano. Um é branco e o bebê é negro. Ele era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo. E usava negro, e mancava muito negro, e aqui também negro, e andava negro. A ansiedade de uma mulher em relação à maternidade, muitas vezes sem ajuda para sustentar a família, e o medo de abandono paterno geram preocupações muito diferentes sobre a traição. Portanto, uma teoria sugere que os homens tendem a se preocupar mais com a infidelidade sexual. Eles querem ter certeza de que estão criando o filho que geraram. As mulheres geralmente... Vou falar que meu pai, é tão óbvio. O motivo disso é porque a mulher tem mais possibilidade de arrumar um novo parceiro. O homem não, o homem pro homem mais difícil. Vou falar a verdade pra você, pro homem mais difícil tá cheio de urubu. Para não ser mal interpretado, eu resolvi explicar esse lance do urubu. Eu quis dizer que a mulher, por ser mulher, ela tem geralmente vários homens machos rodeando ela, cobiçando. Ou, se você preferir, pode mudar para um gavião. O gavião sempre está ali, ó, rodopiando, pronto para pegar no piantor. Tá cheio de urubu por aí, entendeu? Por isso que o homem ele tem mais medo de ser trocado, de ser traído. Ele tem essas paranoias aí. A mulher não. A mulher ela pode trocar de parceiro facilmente se ela quiser. Sempre tem um idiota gado que vai tentar pegar ela. Sendo casado ou não. ficam com mais ciúmes quando se sentem traídas emocionalmente. Elas temem que questões familiares sejam compartilhadas com outra pessoa. Na idade adulta média, homens e mulheres começam a perder parte da capacidade. Você viu então que a mulher realmente ela é mais emotiva, mano. Tanto que ofende ela imaginar você se abrindo com outra mulher. Porque ela é mais emotiva. É uma traição mais psicológica. Ou emocional. Que seja, traição é traição. No caso dela, até troca de olhares. De ter filhos. Se estudarmos a fertilidade por idade, veremos que a fertilidade das mulheres cai a partir dos 30 e poucos anos, e aos 40, as chances de engravidar naturalmente são mínimas. Por volta dos 50 anos, elas entram na menopausa e a menstruação cessa. Os homens permanecem reprodutivos por muito mais tempo, mas a partir dos 35 anos, a chance de produzir um espermatozoide defeituoso aumenta exponencialmente a cada ano que passa. À medida que atingem a idade adulta tardia, as mulheres vivem mais. Os homens morrem cerca de 6 anos mais jovens, muitas vezes devido à insuficiência cardíaca. Talvez porque não se importem tanto com a saúde e vivam uma vida mais arriscada. O que você acha? Como é que as diferenças sexuais afetam a nossa sociedade e como a sociedade as influencia? E deveríamos criar leis e regulamentações para reduzir propositadamente essas diferenças? Compartilhe suas ideias e comentários abaixo. Pô, isso aqui foi um show de comédia à parte. Mas vamos lá. O que eu acho? Eu acho que tem que criar uma sociedade perfeitamente justa para todo mundo. Mas não o mundo utópico das feministas, ou o mundo utópico dos Red Pill. Cara, lá que se
Mas não podemos negar que o mundo hoje em dia para a mulher está muito melhor do que há 50 anos atrás. Então não sei o que o pessoal quer, o que pode melhorar mais. Eu realmente não entendo. Para mim, hoje em dia, ainda mais no Brasil, a mulher tem uma vida que muitas mulheres antigamente queriam ter. Então às vezes eu não entendo qual o motivo de tanta reclamação. Embora cada um sofra do seu jeito, mano. Como o fato das mulheres não poderem andar sozinhas na rua porque é perigoso. Mas sinceramente, vou falar a verdade, no Brasil tá perigoso para todo mundo, então não faz diferença. Nossa, essa sociedade tá cada dia mais entrando pra vala. E o Brasil está a passos largos.